Olá pessoal, seja mais bem-vindo ao programa Pão Diário Cast Biblioteca, onde nós falamos sobre temas de livros, a gente fala sobre novidades que está acontecendo no mercado editorial e a gente tem esse tempinho gostoso para aprender novas coisas, aprender com novos autores. E hoje eu tenho uma convidada super especial para estar aqui conosco e nós vamos falar de uma vez só, Marília, sobre 4 grandes lançamentos excepcionais. Uau! Vamos ter assunto. Bom, a Marília ela trabalha aqui no Pão Diário, na área de editorial, tem uma bagagem super legal e ela foi uma das responsáveis por fazer as revisões desses livros e por isso ela é convidada para estar aqui, porque ela sabe tudo sobre todos os livros, sobre Uau! todos os personagens. Que expectativa, hein? Marília, falando um pouquinho de você, você não é daqui de Curitiba, né? Não sou, eu moro aqui em Curitiba há muitos anos já, mas a minha família é de Brasília. Então a gente Brasília. veio para cá e, enfim, cresci aqui. Eu brinco que eu tenho esse sotaque do meio do caminho, Aham. mas se você me soltar no meio de Brasília, eu não sei me virar. Eu sou mais curitibana mesmo. E aqui o teu filho já nasceu aqui, você se casou aqui também? Isso, foi tudo meio que se construindo na vida por aqui, né? Fiz Ah, faculdade que aqui, sempre legal. trabalhei. Meu esposo também não é de Curitiba, mas a gente se conheceu, Aham. casou, nosso menininho é daqui. Ah, que Então, legal. E sua esposa é da onde? o Rodrigo, ele é do interior de São Paulo. Ah, de São Paulo. Olha, de Brasília com São Paulo, filhinho curitibano. Curitiba é assim, né? Vários estados, pessoas de todos os lugares É aqui, né? difícil você juntar 5 curitibanos numa mesa, né? A gente se encontra aqui. É verdade, legal. Ô Marília, falando um pouquinho da sua formação, então, você fez letras, qual que é a tua formação? Até para o pessoal que está nos ouvindo na rádio ou nas redes sociais te conhecer um pouquinho de você. Então, eu estudei letras, né? Uhum. Fiz bacharelado em letras em português com inglês. Aham. E apesar de eu ter estudado português e inglês, sempre pude trabalhar com essas duas línguas, mas eu também trabalhava com língua de sinais, Ah, né? você trabalha com língua de Trabalho com libras sinais. também, Que então sempre legal. foi assim esse trio, né? O português, o inglês e Aham. a libras. E, enfim, fiz a graduação, depois fiz o mestrado. O mestrado também ali na área de letras, investigando um pouco mais a língua de sinais. Aham. E sempre foi por aí, né? Investigando um pouquinho língua de sinais, um pouco de língua portuguesa, língua inglesa, esse combinado. Que legal. E olha só, o pessoal que está nos assistindo, que conhece alguém da língua de sinais, inclusive a gente tem o canal do Pão Diário em Libras, Sim. que são mais de 40 voluntários, e eles fazem todos os dias a interpretação. Fala interpretação? Isso, Ou a é gente uma tradução? Como que chama? podemos. Aí as pessoas têm diferentes visões um pouquinho, mas a Aham. gente pode chamar, podemos dizer que é uma tradução, né? Uma Porque é um tradução. texto que você faz pausadamente. Às vezes a gente usa mais o termo interpretação para uma coisa Ah, ao vivo, né? entendi. Mas, e sim, o material aqui que a equipe de Libras faz é muito bacana. É Eu já legal, né? compartilhei com vários amigos surdos e já recebi deles também. Olha Ah, lá que que você trabalha. Eu falei, é lá bênção! que eu trabalho, muito bom. E tal. E já eu acho que está no quinto ano que a gente Uhum. está com o Pão Diário todos os dias. No aplicativo do Pão Diário também, você também pode clicar na área de Libras, é possível ver ali a linguagem dos sinais também, e é legal que você pode compartilhar. A gente tem vários grupos que compartilham, às vezes, para muitas outras pessoas. A gente nem sabe quantas pessoas estão tendo acesso, mas é muito legal porque é tornar acessível também para as Sim, pessoas que têm não têm audição, né? sim, Então, é uma oportunidade aí, que já que eles podem ler e também podem ouvir ali a interpretação, né? Ver a sim, interpretação da com linguagem dos certeza. sinais. Marília, então hoje nós vamos falar sobre Spurgeon. 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 Uns falam Spurgeon, outros Spurgeon. Mas, gente, olha só, que legal. Você já conhece a série Dia a Dia com o Spurgeon que nós temos, Manhãs e Noites. Marília, é um dos devocionais mais vendidos que nós temos. Depois do Pão Diário, é o mais vendido. Que legal. Nos últimos 5 anos já foram mais de 200 mil cópias. E ele é legal Uau. porque ele é um devocional pela manhã e um pela tarde, e com profundidade. Aí aquele pessoal que tem dificuldade de fazer a leitura do Pão Diário, que é bem curtinho, que é bem rapidinho, gente, o Spurgeon é pesado. Então, é um devocional para amanhã, um pela tarde. Você precisa de pelo menos, é só para os fortes, tá? Precisa de pelo menos meia hora de manhã e meia hora à tarde, só para assimilar o conteúdo mais aquele tempo que você tem na presença de Deus. Porque Spurgeon é muita profundidade, né, Marília? Ele confronta bastante, né, o Ele tem leitor, um assim. jeito maravilhoso de escrever, né?
profundidade, de trazer a interpretação bíblica, de falar sobre temas que relevantes para o dia a dia, né? Sim. Porque da morte dele a gente já tem mais de 130 anos e parece que ele está falando para os nossos dias, né? Com certeza, eu acho muito legal na escrita do Spurgeon isso. A Uhum, gente observa que ele pega um texto, ele analisa, ele aprofunda, né? Ele não é raso, mas aham, ele traz isso para perto de você. Então, sim, ele aproximava isso para os membros, para os frequentadores da igreja dele lá em Londres, mas hoje você lendo, você se sente próximo a esse texto também. é, Então, isso é muito legal. Vai ter momentos em que ele é ah, mais formal, às vezes um tema sim, mais clássico, mais sério. Ele trata isso com o respeito que merece, uhum, mas às vezes ele faz um humor, ele joga uma piada também. Então é muito legal. Eu tenho a impressão que devia ser um colega excelente para ter uma conversa, é. assim, porque ele vai de uma ponta a outra com fluidez, com É. tranquilidade. Eu acho muito legal no Spurgeon, porque ele viveu tão pouco, né? Eu creio que foi 57 anos, para aqueles que estão nos ouvindo na rádio, nas redes sociais, que não conhecem um pouco sobre a vida de Spurgeon, né? Ele começou muito cedo, aos 17 anos, né? Sendo pastor lá em Londres, né? Foi Uhum. Londres, foi no interior primeiro, né? No Depois que ele interior, foi próximo a para Londres, próximo, sim. né? E ele foi um dos primeiros grandes pregadores assim de multidões, né? Se Sim, tem informações de 6.000 pessoas, 10.000 pessoas ouvindo ele lá nas pregações, né? Numa época que não tinha microfone, né? É bem interessante, né? Como a oratória, e falando-se de Spurgeon, que ele tem sermões, estudos de 1 hora e meia, 2 horas. A gente sim, vê os estudos dele, sempre dão 16 páginas, 20 sim. páginas, né? E é curioso você pensar, porque ele não tinha microfone, ele não Aham, tinha data show, ele não tinha vídeo para complementar o sermão, ele não tinha nada desses equipamentos, dessas estratégias que a gente usa hoje, né? Então, aham, o que os relatos dizem de como ele fazia para prender essas 10.000 pessoas tendo atenção a ele era um pregador completo, assim. Então sim. ele mesmo fazia a voz, fazia a alteração ali no, como se fosse uma pequena esquete, fazia os gestos e ia, como a gente falou, do humor até o tema mais grave. E Sim, essa oratória dele era fantástica, né? Então é. assim ele conseguia manter esse pessoal com ele por tanto tempo, né? Aquela Bíblia de Spurgeon que a gente trabalhou, eu tenho várias. Eu amo Bíblias, né? Então eu devo ter umas 30 Bíblias na minha sala, todas essas de Lutero, Wesley, é, a Jornada, todas essas Bíblias eu gosto muito. E essa de Spurgeon, nós selecionamos 900 comentários de Spurgeon sobre textos da Bíblia. E assim, não deu para pegar todos, porque senão ia ficar uma Bíblia muito grande. Mas assim, eu me lembro de alguns textos, como o Salmo 23, Salmo 139, o próprio Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o Onipotente, né? Direi do Senhor, ele é meu Deus, minha fortaleza, meu refúgio. E quando eu li esse texto, eu fiquei admirado, porque ele fez uma comparação, que é aquilo que nós estamos comentando, como ele aproxima, e ele falava, olha, é como uma árvore. Para você estar debaixo da sombra da árvore, não adianta você estar a 30 metros, 15 metros, você tem que estar debaixo da sombra da árvore, senão você vai sentir o sol escaldante sobre a sua cabeça, Uhum, né? Agora, quando você está debaixo da árvore, você vai ter a sombra, aquele refrigério. E ele compara isso à palavra de Deus. Ele fala: muitos pensam que estão debaixo da árvore, então habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar, é você estar próximo. E daí ele vem trazendo o que é estar próximo, como ter essa presença de Deus tão próximo de você e usufruir desse refrigério e desse lugar, né, esse sim. esconderijo. E ele aproxima, e é muito interessante que sempre no final, né, ele vem com aquilo. E você? Você está próximo? Você está sentindo o sol Uhum. escaldante? Ou você está desfrutando desse refrigério? E ele ajuda muito, né? E hoje nós vamos falar aqui, pessoal, de uma nova série que nós estamos lançando, The Spurgeon. Você já conhece aquela série de sermões que nós temos sermões
sobre as parábolas de Cristo, sobre os milagres de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a volta de Jesus, sobre a Bíblia. Então, o que é diferente? Ele trabalha o tema. Então, quando ele pega a cruz de Cristo, né, ele vai pegando o anúncio que o Messias deveria morrer, os profetas falando, depois vem quando Cristo anunciando, Cristo morrendo, Cristo ressuscitando. Então ele vem numa sequência. Todos os livros foram muito bem preparados para que a pessoa, quando pega a cruz de Cristo, ele entenda desde o propósito, a anunciação, até o cumprimento. Os milagres, o Sermão do Monte, é sempre focado muito no tema. Agora, essa série que nós vamos falar aqui hoje é os Sermões de Spurgeon sobre homens do Velho Testamento, mulheres do Velho Testamento, homens do Novo Testamento e mulheres do Novo Testamento. Então, foi feita uma seleção de alguns personagens, né? E um estudo completo. Eu estava olhando aqui, os estudos variam de 18 a 24 páginas, muita profundidade. E eu vou perguntar já de cara para Marília, para ela trazer uns spoilers. Como são muitos personagens, a gente pode falar sobre dois personagens aqui, até para o pessoal saber para onde está indo esse conteúdo, né? E pela sequência aqui, podemos começar com as mulheres do Velho Testamento? Damas primeiro. Né? Damas primeiro. É isso aí. Claro. Podemos começar com o Velho Testamento? Você selecionou aí uma personagem do Velho Testamento, né? Sim. Essa série, como você comentou, Edilson, eu acho ela muito legal, porque ela justamente trabalha com pessoas, né? Então, logicamente, a gente consegue se identificar com temas, às vezes você já passou por aquela experiência, mas quando a gente fala de pessoas... Gente como a gente. Gente como a gente, né? Então, ficou muito legal, inclusive, essa seleção que traz tanto homens quanto mulheres, e às vezes a experiência dessas pessoas... Eu, quando pude ler, trabalhar com esse texto, eu me senti muito próxima de várias dessas pessoas. Legal. Inclusive, algumas delas que a gente muitas vezes passa direto, né, na nossa leitura. E esse capítulo que eu queria que a gente desse uma conversada sobre, nessa mulher, que é a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, qual era o nome dela? Ó, pessoal, quem adivinhar o nome da mãe de Sansão vai ganhar um livro no final da live. Olha, esse é um bom prêmio. Adivinhar não ficou bom, né? Quem mensurar o nome. Quem deduzir, quem identificar. Mas consta na Bíblia? Então, ela consta na Bíblia, Consta. Mas ela não é nomeada na Bíblia. Estraguei já o nosso então sorteio. Desculpa, livro, pessoal. Mas tranquilo que vai ter desconto depois. Mas isso eu acho que é uma das coisas mais legais desse capítulo. A mãe de Sansão, ela é mencionada muito rapidamente na Bíblia, né? O pai de Sansão também. Eles eles aparecem ali em Juízes apenas dizendo que eles tiveram essa revelação, né? Que eles teriam um filho que deveria ser consagrado nazireu e tal. E mais para frente, quando eles desaprovam algumas das escolhas de Sansão. Mas você vê que é uma pessoa que aparece assim, quase que tangencialmente na história. Sim. Mas o Spurgeon pega essa única fala dela e aprofunda e traz isso pra gente. Então é muito legal você ver uma pessoa que a gente, às vezes, na nossa leitura passa direto, mas aqui a gente consegue aprender bastante a partir da vida dela. E é muito bacana, porque o que ele vai nos dizer, o Spurgeon vai nos dizer da vida da mãe de Sansão, ele até coloca, né, o título do capítulo é A Mãe de Sansão, seu excelente argumento. Porque o que acontece aqui na história, né? Quando o Senhor, os pais de Sansão estão adorando ao Senhor e ele se revela a eles, o pai de Sansão fica apavorado. Fala, como pode? Nós vimos a Deus, nós vamos morrer. Estamos lascados aqui, né? E aí vem a fala dela, né? Que a gente vê, a única vez que ela fala algo na Bíblia é o seguinte, é inclusive o versículo-chave desse capítulo. Disse Manoá, o pai de Sansão, né? A sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Era uma mulher inteligente. Era uma mulher inteligente, sensata. E é nisso que ele constrói esse sermão inteiro. Ele fala, olha só, o homem se desesperou, mas a esposa dele foi essa voz da razão, essa voz da sensibilidade que falou, calma, esposo,
Vamos lembrar como é o Uhum. nosso Deus, né? E Sim. ele certamente não vai acabar conosco, né? E ele constrói, inclusive, o sermão, olha que interessante, nessas palavras. Ela fala, o primeiro tópico ele vai falar, o Senhor não teria aceitado o holocausto. E aí ele vai trazer para a Aham. nossa vida hoje, né? O holocausto que o Senhor entregou por nós, o Senhor Jesus Cristo, Uau. Deus olha esse holocausto e ele não vai nos rejeitar e acabar conosco, porque ele aceitou o holocausto que foi apresentado a ele. Porque eu acho que muitas vezes a gente tem isso, né? Eu entendo até o pai de Sansão, né? Você vê a Deus, né? É algo muito forte. E às Com vezes a gente está certeza. nessa situação, né? A gente fala, nossa, Deus é algo tão grande, onisciente, Uhum. onipotente. Eu sou alguém tão imperfeito, tão pequeno. Será que, né? Sim. Será que ele vai me aceitar? Será que ele me ama, né? Mas é bem interessante esse ponto que você falou da mãe, da mulher, né? Porque eu percebo que a mulher tem muito isso, né? Ela é sensata, né? No casamento a gente percebe isso. Ela é aquela que estrutura, que organiza, que tem esse perfil de olhar para o detalhe, né? Uhum. Bem Sim. legal. E então ele vai trabalhando em cima desse texto e é um texto grande aqui, né? Ele vai conduzindo em cada tópico desse do Holocausto, né? Exato, ele vai falar do holocausto e depois ele vai Uhum. falar a respeito dessa graça que é ter essa revelação do Senhor, ter essa bênção prometida pelo Senhor. E sabe, é muito curioso isso que você falou da sensibilidade da esposa. O Spurgeon pontua isso também. Ele comenta Ah, assim: ele fala da importância de você ter um amigo, um parceiro, um uhum. companheiro de jornada de fé, e que para Manoá, a esposa dele foi essa pessoa. Que Ele diz: legal. Manoá se casara com uma mulher excelente. Ela era a melhor entre os dois em termos de um julgamento saudável. E daí ele vai dizer: ela era aquela de fé mais forte. E provavelmente é por isso que o anjo foi enviado a ela, né? E daí ele vai falando Uhum. sobre como muitas vezes é, na nossa vida, né? Ele até diz, a gente não pode julgar o coitado do Manoá, dizer que ele era um covarde, imagina a Sim. experiência. Mas graças a Deus, a esposa dele tinha essa habilidade de julgamento, essa percepção clara. E aí ele até coloca, que todo homem tivesse tal esposa prudente e graciosa como Manoá tinha, né? Então, Uhum. que bacana, né? A gente vê esse elogio ali para ela, né? Legal. Eu estava olhando aqui, pessoal, a gente está falando aqui desse livro, tá? É Sermões de Spurgeon sobre as mulheres do Velho Testamento. Estamos falando com a Marília aqui. Eu estava olhando, Marília, aqui são 15 estudos, né? Ele Sim, tem aqui Agar, com paixão por almas, Sara e suas filhas, Agar, olhos abertos, aí vem Rebeca, sem concessão, Raabe, o cordão da escarlata na janela, a mãe de Sansão, que você mencionou, né? Seu excelente argumento, Ruth. Ruth tem dois capítulos aqui, um decidindo-se por Deus e outro sua recompensa. 3. Três. E O o próximo terceiro, a hora também. da refeição nos campos de cereais. Olha só, que legal. Ana, a rainha de Sabá, também tem dois. O primeiro, instruindo-se com Jesus, o segundo, a conversa de coração. Esther, a boa pastora e a noiva, celestialmente enferma de amor. Então a gente tem 15 estudos completos sobre mulheres do Velho Testamento, que eu creio é excelente para estudar em grupo, para estudo. Claro que homens também podem ler, né? Assim como as mulheres vão ler os homens do Velho Testamento, os homens também podem ler sobre as mulheres, porque aqui deu para perceber só na sua fala desse capítulo que é aplicável a todos, Sim, né? A sensatez de você enxergar além do que você está vendo, né? Você vê que você poderia perecer, mas você vê que Deus aceitou o teu sacrifício, né? sim. Então, se ele quisesse te matar, ele já tinha te eliminado, né, de cara, né? Muito interessante. Você selecionou mais algum aqui das mulheres do Velho ou a gente vai já para o Novo? A gente tem ali as mulheres do Novo, Do Novo né, na sequência. Testamento. Mas isso que você falou, Edilson, faz todo sentido, porque quando Sansão montou esses sermões, ele estava pensando na igreja dele, como um todo, Aham, inclusive até no final. No final, não, no início, no título de cada aham. capítulo, você tem ali referido quando que foi pregado, né? Quando que depois foi Porque o publicado. Spurgeon tinha muito isso também de falar sobre localmente, sobre os lugares da Inglaterra, Sim, né? Exemplificando para tornar mais próximo da pessoa, do ouvinte, né? sim.
Então, exatamente, ele pega esses temas antigos, ele não pensou isso como um sermão para um congresso de mulheres ou para um congresso de homens, mas Sim. ele pegou essas pessoas e falou, como que eu posso ensinar toda essa minha congregação aqui no domingo de manhã, a partir da vida dessa pessoa e da experiência dela com Deus? No final das contas, os capítulos são sobre Jesus, são sobre o nosso Legal. relacionamento com Deus. Mas como um bom pregador, um bom professor, ele queria que esse texto e essa reflexão chegasse para quem estava escutando ele. Então, ele traz, ele menciona ali os bairros, né? Muitas vezes a gente lê um texto bíblico e hoje a gente tem muitos recursos tantos recursos na internet, às vezes livros, atlas bíblicos, que são materiais que hoje, às vezes, a gente, com todos eles, tem alguma dificuldade de uma compreensão no texto. Na época, a grande parte da população também não tinha recursos assim. Não tinha os vídeos do YouTube, não tinha então? vídeo do YouTube na época. Nem internet, né? Não tinha página da 130 Wikipédia. anos, né? Então, o pregador fazia essa aproximação para o povo. Isso era muito bacana. Legal. Só que, às vezes, quando você está lendo hoje, você não está na Londres de 1,5 século, 2 séculos atrás. Então, às vezes, ele mencionar um determinado bairro, na época, para o londrino, era óbvio que aquele era um bairro rico ou que aquele era um bairro mais rural. Para a gente, às vezes, essa leitura não é tão imediata. Então, por isso foram colocadas várias notas que fazem essas conexões. As notas de rodapé, As notas de rodapé, elas têm essa intenção de ajudar bastante a leitura. Você sabe, Marília, que parece uma coisa simples, que muitas vezes as pessoas passam por cima das notas de rodapé, mas uma das coisas que eu acho muito legal aqui no Pão Diário, esse trabalho que vocês de editorial faz, é sempre situar. Como você diz, olha, um bairro londrino, você exemplifica, olha, esse bairro seria grande como esse maior bairro de São Paulo, né? Ou é um bairro rural onde havia plantações. Então, a conexão daí faz todo sentido com o texto, né? Porque senão tá falando ali, você é de Brasília, tá falando de Santa Catarina, da capital Florianópolis. Tá, mas o que isso quer dizer, eu nunca né? estive lá, né? Essa contextualização é muito legal. Bom, aí o segundo livro, pessoal, é esse daqui, ó. Os Sermões sobre Mulheres da Bíblia do Novo Testamento. Então, ele traz também, se o Velho Testamento ali tinha 15 estudos completos, o do Novo Testamento são 13 estudos completos. E de maneira fenomenal, quem abre o Novo Testamento não poderia ser alguém diferente de Maria, né? A mãe de Jesus, né? E aí, não sei se foi o escolhido ou você depois vai falar, mas aí já abre com o Cântico de Maria, que é sensacional, né? Sim. Uma menina, né, escrevendo o que ela escreveu, a gente vê que ela estava ali com o Espírito Santo mesmo, falando ao coração dela. Aí nós temos a sogra de Pedro, a mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher enferma, Maria de Betânia, a mulher arrependida, a Maria e Marta, duas Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Marcos, Lídia e as mulheres em Roma, romanas, mas não romanistas. Que interessante. Ele faz um comentário aqui, ali em relação à Igreja Católica, né? Essa centralidade de Roma. Spurgeon, ele critica muito isso nos textos dele, de maneira geral. E esse que fecha traz uma reflexão nesse sentido também. Interessante. E qual mulher você selecionou do Novo Testamento para compartilhar uma pitadinha para nós aí? Olha, eu gostei desse livro inteiro demais, de todos os capítulos, mas eu gostei especialmente ali quando a gente fala da mulher cananeia e da Lídia. Mas agora que você trouxe Maria, eu lembrei dele aqui, eu estou olhando, é muito legal, porque o primeiro capítulo desse livro, a história de Maria, do Cântico de Maria, é um chamado à alegria, é um chamado à celebração. Ele foi um sermão pregado no dia de Natal. E aí, o Spurgeon começa falando, olha, às vezes cumprimentamos uns aos outros com o desejo de que possamos ter um feliz Natal. Alguns cristãos melindrosos não apreciam a palavra feliz. Contudo, ela é uma boa palavra, que tem em si a alegria da infância e o regozijo adulto. E aí ele vai seguir fazendo esse chamado à alegria, à celebração diante do que o Senhor fez por nós, trazendo esse real sentido do Natal, né? Legal. Então, é muito legal você perceber como essa preocupação a gente, às vezes, a gente entende, né, que hoje a gente vive em tempos da ansiedade, em tempos da tristeza, mas a gente vê que essa é uma marca, infelizmente, desse século que a gente vive há algum tempo já. E Spurgeon vem trazendo esse chamado
a gente celebrar, se alegrar, assim como Maria, né, Que se alegrou diante legal. do E Senhor. você sabe, Marília, que eu nunca tinha me tocado tanto em Maria, assim, sabe? Como personagem bíblico, como Abraão, como Davi, como a própria Esther. Uhum. Até nós temos um livro aqui que é do McKnight, que é A Verdadeira Maria. E é um autor cristão, né? E ele escreve, ele é protestante, mas ele escreve sobre a importância, tudo baseado no Cântico de Maria, a importância de Maria, já que foi escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus. E como os evangélicos foram para um lado de nem falar o nome de Maria, e os católicos foram para o outro lado de colocá-la como acima até de Jesus, o Filho, né? E essa distanciação que ocorreu em determinado momento da história, e a importância da gente trazer Maria para o lugar Com dela, que certeza. sim, uma escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus, sim, uma adolescente super inteligente e louvável, a gente vê pelo Cântico de Maria, mas que ela não intercede por nós, a gente tem acesso diretamente a Jesus, Sim. né? Então, eu acho muito interessante esses pontos, principalmente nós evangélicos, às vezes preferimos nem falar sobre Maria, e muito legal esse você trazer que esse sermão foi ministrado no dia de Natal, que daí você está falando do nascimento, mas a mãe falando do Sim, nascimento, né, da anunciação. com certeza. Isso é tão importante, né, Edilson? Porque imagina, a gente vai passar a eternidade no céu e a nossa irmã Maria vai estar lá. Então a Temos que gente dar um abraço tem que nela, dar né? um abraço nela. É uma mulher fenomenal, né? A gente vê toda a presença dela quando ela é mencionada ali através de todo o ministério de Jesus, sempre com Uhum. uma presença sábia, uma palavra ponderada, e a gente às vezes acaba desonrando mesmo a memória dela. Isso é muito complicado. E, enfim, eu acho muito bacana porque, como a gente até comentou pelo último capítulo desse livro, a gente vê que o Spurgeon ele era bem explícito, né, com algumas Aham. convicções que ele tinha quanto às questões, inclusive da figura que foi Uhum. sendo construída em cima de Maria, mas é bacana você ver que o capítulo que abre aqui, ele está honrando essa mulher Aham. também. Que Então isso é muito 10. legal. O capítulo um dos que eu mais gosto desse livro é a mulher cananeia, os cachorrinhos, né? A Cananeia é aquela que foi rogar para que. E mencionou que as migalhas que caíam. Exatamente. E esse é um texto muito. Eu sempre achei ele um texto tão complicado, porque Aham. às vezes. Porque qual que é a história? Essa mulher tem uma filha que está sendo atormentada por espíritos Aham. malignos, e quando Jesus está ali passando próximo a ela, Jesus está passando fora do território dos judeus, e aí ela chega, ela corre até Jesus ali nessa cidade de fronteira e fala: Mestre, minha filha está sofrendo. O senhor pode fazer alguma coisa por nós? E aí Uhum. Jesus fala: Eu não posso tirar o pão da mesa e dar aos Uhum. cachorrinhos. E ela fala: É verdade, mas os cachorrinhos têm a migalha que cai da mesa. E às vezes a gente lê esse texto e pensa: Puxa vida, Jesus, Que forte, que né? forte, coitada da mulher, ela está sofrendo, Aham. está rogando por outra pessoa. E aí esse texto ele traz toda uma outra visão que para mim particularmente foi muito foi muito rico, foi muito Uhum. interessante ver, porque ele traz não uma postura maldosa ou indiferente de Jesus, que às vezes numa leitura que a gente fizesse de uma forma rasa do texto pudesse pegar, mas ele fala, olha só, Jesus ele está dando a oportunidade para essa mulher trazer essa fé que argumenta. E esses são os Uhum. tópicos do sermão, né? Uma fé que se submete, porque a mulher ela fala, realmente, ela nunca fala, eu não sou o Legal. cachorrinho, eu não sou do povo. Como é que o senhor fala mal do meu povo? Não, ela fala, o senhor tem razão, tudo bem, eu sou uma Outra mulher estrangeira, sábia, né? outra mulher sábia. Mas daí ela tem essa fé que se submete, essa fé que, Que que, legal. que vence essa provação, essa provocação do Senhor, Aham. mas que argumenta de uma forma submissa, fala, puxa, é verdade, mas os cachorrinhos embaixo da mesa, eles têm o pão que as crianças jogam para ele, né? Sim. Eles têm as suas migalhas, né? E é muito interessante porque fala que Jesus ele aprecia a sabedoria dessa mulher, né? Jesus Legal. ele valoriza essa sabedoria dela. E é curioso porque ele até fala assim, a gente tem essa imagem a gente aqui, ainda mais hoje, se Uhum. na época do Spurgeon já era assim, ainda mais hoje, né? O cachorrinho é o pet, né? O Aham. cachorrinho toma banho cada 15 dias, Naquela época não era assim, né? na época de Jesus, o cachorro era essa criatura da rua, Ficava né? molhadinho, com aquele cheirinho ruim, não É ia tomar cheio aquele banhinho com de perfume do coisa na pet. pele, e daí
esse é o argumento da mulher. Ela fala, realmente, mas eu não sou um cachorro da rua, Senhor Jesus, eu sou o cachorro que está embaixo da mesa, né? Que tá Que próximo, está né, dos donos, próximo, que está né? próximo, que é amigo do filho, que o filho brinca. Então Aham. é muito legal ver essa sabedoria. E eu acho que pra gente, que é um dos momentos em que o Senhor Jesus ali no Evangelho já adianta esse alcance para além do povo judeu, Uhum. né? Que a gente vai ver depois de uma forma muito grandiosa nos Atos e que chega até a gente, né? Sim, Então é muito bacana pensar, realmente, a gente estava à margem. Nós em sim. nós mesmos somos como esses cachorrinhos da rua, mas o Senhor nos traz para dentro da casa Ele dele, nos incluiu, né? E ele eu nos estava olhando o incluiu. ponto um aqui, olha só o que abre o título ali, né? Ó, a boca da fé jamais pode ser fechada, pois se alguma vez a fé de uma mulher já foi provada de modo a encorajá-la a desistir de orar, foi no caso dessa filha de Tiro. Então, olha que interessante, né? A boca da fé jamais pode ser fechada. E esse texto, como você mencionou, não é argumentar com Deus, não é o fato de argumentar, mas o fato da fé dela, de falar, eu sei quem você é, eu estou Sim. aqui, né? Que interessante. E é uma sabedoria onde a gente tem muito a aprender, né? Essa Uhum, argumentação, não pelos próprios méritos, já que afinal de contas eu sou um cachorrinho debaixo da mesa, mas pelos méritos do Senhor, né? E, e não desistir, né? Eu tenho a impressão aham, que às vezes isso são, na nossa natureza humana, isso são características que a gente coloca em conflito. Talvez a submissão com a persistência, com a insistência, né? A insistência, às vezes, a gente associa mais com uma coisa quase que afrontosa, né? Mas uhum. aqui a gente tem uma insistência pela força da fé. Então ela não é afrontosa, ela é submissa. E olha que interessante. Eu abri aqui numa página aleatória, enquanto você estava falando aqui, estava dando uma olhada que eu recebi os livros também agora. Eu não tive o privilégio de ler como você, que lê lá na fonte, né? Mas olha só o que ela está falando aqui, ó. É, no Oriente, os cães não são permitidos entrar em casa. Na verdade, eles são vistos como criaturas imundas e vagam sem cuidados, como semi-selvagens. O cristianismo elevou o cachorro e fez dele o companheiro do homem, do mesmo modo como eleva toda criatura embrutecida até que a ultrajante vivissecção e as crueldades dos vulgos se tornaram inéditas, Uhum. senão apenas marcas dos horrores de uma era de barbáries. Então ele está trazendo que, olha, mais uma coisa, eu nunca tinha me tocado, o cristianismo que traz, se hoje nós temos os cachorrinhos dentro de casa, os pets, né, é muita herança do próprio cristianismo, que traz essa Sim. aproximação para o cão vir a ser amigo do homem, né? Traz essa dignidade para as coisas criadas, né? Não Aham, são criadas à imagem e semelhança do Senhor, mas foram também criadas pela palavra uhum, dele, né? que E traz já legal. isso que hoje ecoa até hoje, né? Nesse sentido dessa nossa responsabilidade como mordomos, né? Que o Senhor Da colocou criação, né? sobre toda a criação. É muito bacana, tem um trecho um pouquinho mais para frente, quando ele vai falar sobre essa fé que não que se submete e que não desiste. Lá na Uhum, frente, lá na página 98, ele diz assim: quando o Senhor Jesus a confronta, né, dando essa oportunidade para que a fé dela brilhasse como aham, uma joia por outro ângulo, como o autor coloca aqui também, diz assim: notem que ela não apenas concordou com tudo o que o Senhor dissera, mas ela o adorou ao fazer isso. uhum. Sim, disse ela, mas ainda assim és o meu Senhor. Chamaste-me de cachorrinho, mas és o meu Senhor por tudo Que isso. lindo. Consideras-me indigna de receber tuas dádivas, mas és o meu Senhor, e eu ainda te considero como tal. Ela tinha a mente de Jó. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Estava disposta a aceitar o mal e disse: quer Deus dê, quer se recuse a conceder, bendito seja o seu nome, ele é o meu Senhor ainda assim. Uau, que lindo, né? E não era uma mulher judia, Não né? era uma Ela é mulher uma judia. cananeia e tinha Jesus ali como o seu Deus, o seu Senhor. Que Que lindo, lindo. né? Porque muitas vezes a gente Uhum, busca o Senhor querendo. ah, Até como algumas pessoas já me disseram, Jesus não é Papai Noel, né? Jesus ele aham, não vai chegar afagando o seu ego e dando tudo que você quer.
mas na realidade a nossa atitude não tem que ser como a da criança que pede um presente para um Papai Noel ou para um pai e uma mãe que sempre dá tudo que essa criança quer. A nossa atitude tem que ser como a dessa mulher, submissa, aceitando o que quer que o Senhor tenha a nos dar. Afinal de contas, ele é o mestre, nós somos só os cachorrinhos que ele deixou entrar em casa. Que legal. Mas excelente, excelente isso que trouxe, né? Ainda que eu seja o cachorrinho, você é meu Senhor. Lindo, 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 lindo. É no mérito de Deus, né? Não é no nosso. Você selecionou mais algum aqui do Novo? Vamos para os homens agora, do Velho Testamento. Olha, nesse livro tem ainda, eu gosto demais quando a gente pensa ali em Lídia, mas Lídia é um dos últimos que a gente tem aqui. Eu queria só trazer um trechinho, né? A primeira europeia convertida, a Lídia. Primeira europeia. e Spurgeon destaca isso, porque ele também, como europeu, ele fala que beleza, né? Que o Senhor tenha trazido o evangelho para cá por uma mulher, por uma mulher, né? Que tenha sido essa primeira a começar a estabelecer uma igreja aqui. É bem isso que diz nesse trecho, olha só. Página 288. Lá em cima da página diz assim: Deus usou muito as mulheres e as honrou grandemente no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mulheres santas ministraram a nosso Senhor quando ele estava na terra, e desde aquele tempo, muito serviço sagrado tem sido realizado por pacientes mãos femininas. O homem e a mulher caíram em pecado juntos, e juntos devem se levantar. Após a ressurreição, foi uma mulher a primeira comissionada de levar as alegres notícias a respeito do Cristo ressurreto. E na Europa, onde em dias futuros a mulher seria liberta das malhas do Oriente, parece adequado que uma mulher fosse a primeira a crer. E aí ele vai comentando, né? Justamente isso, que foi por essa mão feminina dessa mulher que trabalhava, que era uma estrangeira, porque ela não era dessa cidade, né? Ela não era de Filipos, ela estava em Filipos, mas ela era de Tiatira. Ela era uma mulher asiática. Ele começa aqui em Atos dizendo, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, através de Paulo, ela começou a seguir a Cristo, né? E foi um dos primeiros arautos do Evangelho. Sim. Ele fala, né? Se tornou um pilar ali para os cristãos ali após a morte de Cristo, né? Sim. Bem interessante. Eu nunca tinha me tocado para isso, verdade, Tiatira. Legal. E Tiatira, olha que curioso, né? Tiatira está na Ásia. Paulo também não estava em Filipos, mas isso é uma das coisas que ele argumenta aqui. O Senhor Deus pega Lídia na sua cidade, coloca ela em Filipos. O Senhor Deus pega Paulo em sua cidade, coloca ele em Filipos, para que isso pudesse acontecer. Olha a mão da providência do Senhor. Ele até fala, talvez se ela estivesse em casa, ela não tivesse nessa situação da mulher estrangeira, que às vezes está mais sensível à palavra do Senhor. Sim. Se talvez Paulo tivesse em outra cidade, uma cidade mais judaica, talvez ele não fosse procurar um riacho onde o povo reunisse, talvez ele fosse para um outro tipo de construção. Mas o Senhor organizou toda a situação para que a igreja pudesse começar a acontecer ali em Filipos, que a gente tem depois, né, até a epístola aos Filipenses. A própria cidade de Lídia, em Tiatira, ele menciona, será que talvez não foi Lídia que, retornando à sua cidade, plantou também essa semente por lá? Tiatira está no Apocalipse, né? É uma das cidades para quem o Senhor Jesus se dirige. E muito aqui legal. Outro ponto interessante que me chamou muita atenção, vendedora de púrpura. Porque, assim, é todas as profissões, né? Não é só os sacerdotes. Ela era uma vendedora, que ela está no local, ela está próxima, né? Muito 10. Então, a gente falou aqui, olha só, vocês já ouviram um pouquinho os sermões das mulheres do Antigo Testamento. Agora, esse daqui, sermões sobre as mulheres do Novo Testamento. São 13 mulheres, estudos completos. E agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre os homens, porque também são 2 livros, um sobre os homens do Velho Testamento e um sobre os homens do Novo Testamento. Você selecionou algum aqui dos homens? Eu estava olhando aqui, e são muitos, né? Muitos conhecidos: Adão, Enoque, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Jó, Isaías, Jonas e Daniel. Então, assim, nomes que fantásticos, né? Que a gente conhece as histórias deles, né? O que te chamou aí a atenção?
Olha, esse livro todo ele é muito bacana também. O capítulo de Adão, o capítulo de Jacó, o capítulo de Jacó vai falar muito contra a idolatria, né? O capítulo de Josué, quando ele fala sobre esses servos que o Senhor levanta para animar o povo mesmo, né? Josué como líder ali. Mas o que eu separei para a gente conversar é um pouquinho em Adão. Adão. Né? O texto que a gente pega aqui para falar sobre Adão é justamente sobre quando Adão e Eva, tendo pecado, conscientes do seu pecado, estão aguardando a vinda do Senhor, que sempre vinha na viração do dia, né? Então, mais uma vez, esse é um texto que às vezes a gente conhece tão bem e que a gente acaba até... Não aprofunda, né? Não aprofunda, mas não atenta a alguns detalhes, né? Mas, e como é um texto que vem uma palavra punitiva do Senhor, é um texto de juízo, né? O que essa reflexão do Spurgeon traz é a gente ver como que mesmo nesse juízo tem misturado muita bondade, muita graça de Deus. Não só na promessa de que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a gente vê a bondade só... e daí ele começa, o primeiro ponto, ele vai falar essa paciência de Deus. Deus, ele não vai imediatamente no momento... a virada do dia. Ele esperou. Ele já sabia, na hora, né? Ele é onisciente, né? Sim, Deus sabia na hora do pecado de Adão e Eva. E aí ele fala, mas Deus teve essa paciência de certa maneira, abrandar um pouco a sua ira para falar com eles na viração do dia. E isso coisa que às vezes a gente não tem, a né? gente não a gente faz. quer resolver na hora, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala desse cuidado de Deus não deixar Adão e Eva passarem aquela noite angustiante. Deus não esperou o tempo suficiente para que fosse o dia seguinte. Gelo dos 3 dias. Já ali. pensou? E ele até fala uma coisa que é muito rica, né? A gente... Quem luta com a ansiedade, ou mesmo às vezes quem não luta com isso sempre, mas que tem, quando você tem um problema, quando você tá diante de uma situação difícil, que coisa terrível é aquela noite, né? Sim. Que você vira para um lado e você vira para o outro. Parece que é umas 3 noites. Parece que aquela 1 hora já foi 3 dias, né? Exato. Porque não passa, né? E o que ele fala, imagina a angústia de Adão e Eva, sabendo que tinham ofendido o Deus Criador, tinham feito a única coisa que ele tinha dito para não fazer, e de repente Deus não vem mais. E quando ele vier, e essa ansiedade? A regra era, né? No dia que comeres, certamente morrerás, né? Sim. E diante de um Deus, eles tinham conhecimento do bem e do mal ali, meu Deus. Aí não é só uma ansiedade, né? É uma ansiedade com muita motivação, né? Muita justificativa. Então, essa bondade desse tempo certo que o Senhor confronta Adão e Eva, e aí ele fala justamente que ele não deixou eles sofrendo aquela madrugada inteira, na angústia da condenação certa, mas ele também não foi imediatamente, né? E quando ele se dirige a Adão, ele diz assim, o Senhor, isso lá na página 24, o Senhor não apenas veio a Adão e Eva no momento oportuno, mas falou com Adão pessoalmente, dizendo, onde você está? E daí ele traz aqui o confronto para quem está ouvindo, né? Um dos grandes erros em relação a toda pregação é que muitos ouvintes persistirão em ouvir a mensagem como se fosse para outras pessoas. Eles ouvem um sermão fiel ao evangelho e depois dizem, essa mensagem se encaixaria perfeitamente com o vizinho fulano de tal. Que pena que a senhora Cicrana não ouviu, essa teria sido a palavra certa para ela. E aí ele vai dizer, pode ser verdade, mas o fato é que quando Deus vier a você, como veio a Adão e Eva, e se você não for convertido, oro para que ele o faça, cada palavra do sermão que ele entregar será direcionada a você. Então ele pode dizer, João, Maria, Adão, Eva, Edilson, Marília. Então é muito bacana, a gente vê que Deus... E aí que entra essa bondade do Senhor, Deus busca. Ele chama Adão pelo nome, ele chama Eva pelo nome, né? E ele nos chama pelo nome. Então, quando o Senhor, ele vem até nós, e ele até comenta, pode ser que seja mais na viração do dia, mais no final da história da sua vida, mas você não sabe se a sua viração do dia para você vai ser no começo da tarde, mas em algum momento o Senhor, no começo da vida, com 30, com 40, né? Com 50, mas a gente vai ser encontrado pelo Senhor, que vem e que traz essa palavra de julgamento, de justiça, mas que também traz essa palavra cheia de bondade e de cuidado. Que legal. Eu gosto muito desses sermões também de Spurgeon, quando a gente pega aqui, esse sermão aqui
Foi pregado numa quinta-feira, 8 de setembro de 1904. É ministrado na noite de quinta-feira também, né? De 13 Uhum. de julho de 1876, no Metropolitan Tabernacle em Newton. Então, assim, traz exatamente o dia, o mês, o ano, né, de quando ele foi ministrado. Sim. E daí você selecionou mais algum aqui. Você falou de Adão. Adão, é esse que a gente viu. Aham. O de Jacó, Jacó Jacó. adorando, apoiado em seu bordão, ele é um capítulo inteiro, né? Em Aham. que ele está comentando sobre a vida de Jacó no final da sua vida, quando ele vai abençoar os seus filhos, e ele fala justamente que antes ele adora ao Senhor, né? E daí ele faz Uhum. toda uma reflexão, inclusive, né, sobre essa adoração que não é idólatra, né? Mas é curioso, e daí ele vai analisar. E por que que eu digo que essa adoração que não é idólatra? Ele explica isso, porque existe toda uma construção falando que Jacó adorou o seu bordão, né? Como se fosse um Aham. item sagrado. E ele fala que não, na verdade ele Ele adorou se ao apoiou Senhor. ali, Ele né? apenas se apoiou. E aí ele vai analisar a bênção, né? De Jacó ali no final da sua vida. E é muito bonito que ele vai falando, né? Justamente, ele faz essa paráfrase, né? É, ele como se estivesse falando ele com José. Enquanto ele se apoia naquele cajado, fala com José: não deixe meus ossos repousarem aqui. Eu vim para cá na providência de Deus, mas eu não pertenço a esse lugar. Quero ir embora. Esse Uhum. cajado indica que sou apenas um peregrino aqui. Estou no Egito, mas não sou dele. Leve meus ossos embora. Não os deixe ficar aqui, pois se o fizerem, meus filhos e filhas se misturarão com os egípcios, e isso não deve acontecer, pois somos uma nação distinta. Deus nos escolheu para si, devemos nos manter separados. Para fazer meus filhos verem isso, eis que morro aqui com um cajado de peregrino na mão. Lembrando essa. Nossa, que é verdade que o peregrino ele andava nas montanhas, o cajado ajudava ele a não cair, quanto mais uma pessoa de idade, né? Sim. Que Então, esse interessante. chamado para a gente se lembrar, né, de que a gente é peregrino nessa terra, Uhum. né? Inclusive, ele fala que no final da vida, abençoando os filhos, a última palavra é: não se esqueça que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos Uau. daqui. Tem gente às vezes se apega demais aqui, né? A gente acaba, nós acabamos, né? Usando a linguagem que a gente falou, né? De trazer a palavra para nós, né? Se Sim, apegamos demais, a gente não consegue perceber que nós somos de outro mundo, né? Nós estamos aqui por um tempo, né? sim, Então, olha só, pessoal, quem está entrando na rádio e agora, nós estamos falando de uma série que nós lançamos aqui de sermões de Spurgeon sobre as mulheres do Velho Testamento, do Novo, e os homens do Velho Testamento e do Novo. E ele vem nessa capa dura, um papel creme que ele ajuda, facilita na leitura, e são estudos completos. Cada livro tem em média de 13 a 15 estudos, são estudos bem profundos, trazendo uma aplicação muito prática para a nossa vida, né? A vida de cada um de nós. E a gente já está caminhando para o final da live, mas eu não gostaria de sair sem a gente falar também sobre os homens do Novo Testamento. E aqui, vamos lá, vamos abrir, que esse aqui tá novinho, esse livro aqui. Tá zerado, acabei de abrir aqui agora. olha, esse aqui fica bem na média. Você disse entre 13 e 15. Esse tem Aham, 14 sermões, 14 reflexões sobre homens do Novo Testamento. legal. João Batista, Mateus, Simeão, João, André, Natanael, Tomé, Zaqueu, José de Arimateia, Simão de Cirene, Dimas, Estevão, Paulo e Onésimo. O que eu acho bem interessante também é que o subtítulo, né? Porque a gente pega aqui Onésimo, a história de um escravo fugitivo. Eu não lembrava desse personagem, né? Então ele pega alguns personagens muito conhecidos, mas também tem alguns que não são tão conhecidos, né? Sim. Então aqui é Simeão de Cirene, vindo do campo e forçado a servir, né? André, utilidade do dia a dia. Você selecionou qual aí, Marília? Olha, você mencionou o André, ele é um dos meus preferidos nesse livro, Aham, porque ele justamente vai falar dessa figura de André. André, o irmão de Simão Pedro, né? aham. André, um dos 12 discípulos. E E ele era um dos 12, verdade.
Aquele é o discípulo de Jesus. Legal. E é muito legal, porque até como você falou, o subtítulo desse capítulo é a utilidade do dia a dia, né? E Aham. o texto-chave está ali no iniciozinho de João. E André levou Pedro a Jesus, né? E a gente conhece mais Pedro, né? É esse o tema do capítulo. Olha quem foi Pedro, Interessante. né? Todos os milagres, um dos 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus, que Aham. estava na transfiguração, que traiu ao Senhor Jesus, negando o Senhor Jesus, mas Aham. depois foi restaurado, foi esse líder importantíssimo da igreja, que escreveu as epístolas. Pedro, meu Deus, Pedro que andou sobre as águas, mas Pedro ele foi Alguém teve que fruto, levar ele, alguém né? teve que levar ele. E quem foi André? E esse capítulo é para as pessoas que são como André, que se veem como André. Ela fala, olha, eu não sou. Ele fala, talvez André ele não tinha assim um talento Uhum. incrível, ele não teve uma história tão fenomenal e tão fantástica, mas nem por isso ele é menor, porque ele é pai espiritual de Pedro. E olha o que Uau! Pedro fez. Então, esse é um capítulo que anima a gente que é comum, sabe? A gente Sim. que é Parece acessível simples. para a gente também, né? Nós somos um Exato. Andrés, a gente pode ser um missionário, a gente pode não ser um Billy Graham, um Spurgeon, mas a gente pode ser um missionário que leva pessoas que Deus vai levantar, né? Exatamente. Ele anima a gente a não desistir daquela classe de escola dominical, de escola Aham. bíblica, que a gente fala, para quê? Você nunca sabe qual daqueles teus alunos, ou aquele teu colega de trabalho improvável, ou até como ele chama aqui, aquela pessoa da sua família, e o que o Aham. Senhor pode fazer através dela, né? Isso é uma coisa que ele fala. André era irmão de Pedro, e às vezes a gente negligencia falar do Senhor para as pessoas próximas, as pessoas da nossa família, mas, puxa vida, a gente talvez devesse ter esse cuidado primeiro, né, de falar aos nossos Uhum. irmãos, os nossos tios, Quanta gente que sobre o tem Senhor. tanto talento, né? Tanto talento que poderia estar fazendo um trabalho excepcional para o Senhor, né? Sim, E Deus, ele usa nós, né? Para levar a mensagem do evangelho para outros, né? sim. Que legal. Teve mais algum aqui que te saltou assim que você selecionou para falar hoje? Olha, para a gente fechar, porque eu sei que o tempo já está correndo, Simeão, Nunc Simeão. Dimittis, né? Ele tem até um subtítulo em latim ali, né? Aham. Gente, que lindeza, que coisa mais maravilhosa esse capítulo de Simeão, porque ele está falando aqui num um tema, como a gente comentou antes, tem momentos que ele vai ser super bem-humorado. Por exemplo, ali no Aham. texto de Manoá, né, quando tá os pais de Sansão conversando, ele fala assim: "Ai, às vezes as nossas mulheres já entenderam tudo e a gente está ainda procurando óculos, e ela já entendeu o que Deus queria falar". Mas nesse então tem esses trechos humorados, né, mas aquele é um texto tão poético, tão reverente, porque ele está falando sobre a morte. É um capítulo sobre Uhum. um servo do Senhor que ao final de uma vida inteira muito talvez muito Uhum. triste, porque ele não conseguiu ver a essa glória do Senhor voltando ao templo e ele tinha essa Já promessa. tinha certa Ele já idade. tinha certa idade, talvez ele tivesse até passando por um momento mais complicado, mas ele fala: "Não, agora o Senhor pode despedir o seu servo. Então agora eu posso morrer, porque Posso eu já vi a descansar. glória do Senhor voltando para o templo". E isso é muito Uau. lindo. O primeiro parágrafo dele eu acho extremamente reverente e poético, porque ele vai dizer assim: "Ó, como você foi abençoado, Simeão, porque carne e sangue não revelaram isso a você, nem o capacitaram a dizer adeus ao mundo com tanta alegria. A carne se apega à terra, é pó e tem afinidade com o solo de onde foi retirada. Ela sente repulsa de se separar da mãe terra. Mesmo a velhice, com todas as suas Uhum. enfermidades, não faz com que o ser humano esteja disposto a deixar desse mundo. Porém, né, foi através da palavra da cumprimento da profecia do Senhor". Então é muito bonito, porque ele é um capítulo que eu particularmente eu li ele quando eu estava tinha tido uma perda de uma pessoa próxima, e ele é um capítulo de consolo. Então, se você talvez estiver com alguém, que você estiver Uhum. passando pelo luto da perda de alguém que serviu ao Senhor em vida, eu recomendo que você leia esse capítulo, porque ele conforta o nosso coração, e de novo, ele vai palavra por palavra dessa declaração, né, de Simeão. Então, agora, Senhor, por causa do que o Senhor me revelou, o Senhor pode me Uhum. despedir, o Senhor pode me Já dispensar, estou posso me feliz, aposentar, né? Que né? Mas eu sou legal. o teu servo, né? Então, porque eu vi a tua salvação. Então, assim, ele vai a cada uma dessas palavras trazendo novas nuances Uhum. de significado e aplicando essa verdade para gente.
Muito lindo, muito lindo. Nossa, deu vontade de ler tudo aqui, né? Ler os homens do Velho Testamento, do Novo, aprender com as mulheres do Velho e do Novo Testamento. Eu me sinto muito feliz em trazer essa coleção. Essa coleção aqui, ela foi lançada já em inglês há cerca ali de 5, 6 anos, e foi lançado também em espanhol. Em espanhol, ela está entre as coleções livros de Spurgeon que mais se vendem, né? E agora a gente tem o privilégio também de ter esse material aqui em português, né? Então, assim, olha, o pessoal aí, os grupos de homens aí, né, que gostam de ler, se espelhar em homens bíblicos ali, e ver atitudes, né, ações que realmente impactaram e trazer para si na vida. Sim, As mulheres também aqui têm mais uma ferramenta à sua com disposição, certeza. né, para você ler de forma individual, para aprender acerca das atitudes, né, desses exemplos de fé, mas também para ajudar outras pessoas, né? Porque só nessa fala que a gente teve de 1 hora, e aqui eu estava olhando os sermões ali, cada estudo tem mais de 20 páginas, ele vai muito em profundidade, né? A gente deu uma petiscadinha aqui só no subtítulo, no item ou no outro item já trouxe tanta coisa legal, né? A gente falou de fé, falamos de servir, né? Falamos de ser missionário, isso só dando uma olhadinha ali para André, para Simeão, para Adão, né? Para a primeira europeia aqui, né, que teve contato ali, a Lídia, né, Sim. com Cristo. Então, assim, muito legal, Marília. Que legal estar com você aqui hoje, a gente poder bater um Eu que papinho, agradeço. falar sobre esses livros. E para você aí que está nos ouvindo na rádio, né? A gente tem aí mais de 10 estados nos ouvindo, aí muita gente que nos acompanha também através das rádios, do podcast ou através das redes sociais. Esses livros, eles já estão sendo enviados para as livrarias, também estão disponíveis aí em todas as plataformas aí de vendas online, como Americanas, Amazon, livrarias evangélicas, Mercado Livre. Então já está à disposição também esses livros aqui para você, para te abençoar. Então ele é vendido de forma individual, você pode comprar só as mulheres do velho, quando você terminar de fazer 15 estudos, né, aí comprar o do novo, ou você pode comprar também os dois juntos, né? Eu recomendo você comprar para você, mulher, os das mulheres, já dá esse para o teu esposo, né? E os esposos aí eu recomendo já comprar o seu e já dar para as suas mulheres. Marília, muito obrigado, viu? Parabéns aí, o trabalho ficou realmente excepcional. Que bom, eu que agradeço. Eu me senti privilegiada de poder trabalhar com esses livros e ver eles agora e conversar um pouquinho contigo aqui. Muito especial, Legal, muito bacana. legal. Pessoal, e vocês aí que nos acompanham todas as quintas-feiras aqui nesse canal do Pão Diário, nós temos sempre uma quinta-feira falando sobre um livro, sobre um lançamento, sobre um personagem. Na outra quinta-feira a gente trabalha sobre um tema relevante para a sua vida, um estudo, aliás. E nós te convidamos todas as quintas-feiras, 8 da noite, a gente disponibiliza ali um novo episódio para você, para abençoar a sua vida, tá bom? Nos sigam também lá nas redes sociais, que lá a gente coloca o lembretinho no Facebook, Instagram do Pão Diário. E não esqueçam de baixar o aplicativo do Pão Diário, porque no aplicativo também nós colocamos títulos ali, planos de leituras, capítulos disponíveis para que as pessoas já possam ir conhecendo, porque você vai na internet e compra, mas demora 2, 3 dias para chegar, já Sim. imaginou? Tem que esperar Demora 2 dias, demais, pelo né? amor de Deus. Então você já vai fazendo aquele estudo, aquele capítulo, mergulhando, né? E quando chegar, você já tem todo o livro completo. Gente, muito obrigado por esse tempinho aqui com a gente. Marília, mais uma vez, obrigado. Espero ter você outras vezes aqui, Opa, com trazendo mais certeza. novidades para nós, né? Mais conteúdo que abençoa a vida aí do pessoal que nos segue. Tá bom? Que legal, é isso aí. Obrigada, Edilson. Coisa boa. Legal. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.